Oi, meu nome é Miriam e hoje o tema também é polêmico. Acredito que todos os temas dos meus vídeos que eu já postei aqui nessa plataforma sejam, mas esse daqui acredito que vou receber mais críticas que os outros. Então, vamos pro vídeo. O tema do nosso vídeo de hoje é escolhendo um pai para o meu filho. Eu acredito que isso resolveria a maioria dos problemas, né, de hoje em dia que as mães têm com os pais das crianças, dos seus filhos, né, que precisam colocar na justiça, né. Muitas das vezes o pai separa da mãe ou a mãe separa do pai e a mãe da criança tem uma dificuldade enorme em receber o valor da pensão alimentícia ou, não sei, algum benefício que o pai tenha que entregar para a criança. Ou muitas das vezes o pai ele não é presente na vida da criança e assim a criança vai crescendo e muitas das vezes, né, eu costumo dizer que os filhos são os reflexos dos pais, são os espelhos, né? Os pais são os espelhos, porque os filhos vão se ver ali, vão ver como que os pais são e vão passar a ser como eles. Por isso que tem aquela fase na infância que os filhos eles começam a imitar, né? Fazer igual hábitos dos seus pais, eles começam a replicar aquilo. Então é muito sério quando você fala que os filhos eles se espelham nos pais. Os pais são os maiores exemplos na vida dos filhos. Então eu acredito que essa questão de você escolher o seu parceiro, de você escolher o pai para o seu filho, é algo muito importante na vida de uma mulher, algo muito importante também na vida de um homem. Você escolher a mulher certa. Na verdade, eu acredito que a pessoa certa, a pessoa perfeita, não vai existir na sua vida, não existe. Mas eu acredito que se você escolher bem, pelo menos se você escolher bem, só um pouquinho melhor, se você conseguir analisar as credenciais, né, da pessoa, eu acredito que você consegue pelo menos, um bom pai ou uma boa mãe para os seus filhos. Atualmente eu tenho 24 anos e eu não sou mãe, eu ainda não sou mãe e eu acredito que para você ser mãe, né, você tem que ter uma certa mentalidade, uma certa maturidade e muita responsabilidade, porque não é algo que você fala assim, eu vou querer e pronto. Você tem que pensar muito bem, porque um filho é pra vida toda. Um filho, ele vai ser sempre seu. Então, assim, independente de caso você separe do seu parceiro, da sua parceira, o filho, ele vai sempre existir. É uma ligação eterna. Então, eu tenho 24 anos e ao longo da minha vida, assim que eu vim morar aqui no Rio de Janeiro, né, muitas pessoas, quando eu falava, eu não tenho nenhum filho, quando elas me perguntavam, claro, vou sair falando por eu não tenho nenhum filho. Quando elas me perguntavam, nossa, você não tem filho? Aí elas faziam essa cara de espanto, nossa, você não tem filho? E eu ficava assim, gente, por quê? O que tem? Por que eu não posso ter, sabe? Por que eu não posso ser uma pessoa que não tem? Então, assim, eu ficava me perguntando. Aí eu consegui descobrir a resposta. Por que as pessoas ficavam tão impressionadas quando eu falava que com 24 anos eu não tinha nenhum filho? Porque hoje em dia a maioria das mamães são jovens de 16, são jovens de 17, de 18, são muito jovens. Então, assim, praticamente adolescentes. Então, pra mim, ser mãe requer muito planejamento, muito planejamento. E eu separei alguns pontinhos aqui pra gente conseguir discutir um pouco. Espero que esse vídeo sirva, né, de lição ou uma experiência para alguém que não tem. E se alguém pensa em pensar bem melhor e planejar também, para você não ser mais uma mãe dessas que existem por aí, que não se importam com o filho e que culpam ele por tudo, culpam ela por tudo. E a pressão
acredito que em cima dessa criança é enorme, é enorme. E só para ressaltar, se você teve um filho mais novo, certa idade, e você não planejou ter essa criança, ela não é a culpada dos seus fracassos, ela não é a culpada do seu mau planejamento, ela não é a culpada da sua pobreza, ela não é a culpada do seu vazio emocional. Então essa pressão, muitas das vezes, que você exerce sobre essa criança, muitas das vezes maus tratos, e você se sente melhor fazendo aquilo ali, ou às vezes nem se sente, porque muitas das vezes você não sente mais nada. Quando chega ao ponto de você culpar o seu próprio filho, eu acredito que você deixa de ser uma pessoa humana, porque uma pessoa que culpa o seu próprio filho por seus erros passados é triste. Então, se sua vida estava melhor antes de ter o seu filho, por que você não pensou melhor? Se sua vida estava tão boa, por que você não refletiu um pouco, não planejou, não fez com que sua vida ficasse estável até você conseguir gerar essa criança ou ser pai dessa criança? Então é um tópico muito sensível. E eu não estou generalizando que todas as mães são ruins, todos os pais abandonam os filhos. Eu não estou generalizando. Eu estou apenas falando de situações que acontecem ao meu redor, ao seu redor, que quando olhamos para elas, nos sentimos mal. Só de olhar, você consegue ver aquilo ali. É como se fosse sabe, um filme passando na sua frente. E aí você não pode fazer nada. Você tem que ficar na sua e apenas observar, até porque você não vai querer problema pra você. Mas é como se fosse um filme, e um filme muito triste. Vamos continuar. Agora vamos começar pelo tópico, né, que eu anotei aqui, ver as credenciais do indivíduo. Como assim, ver as credenciais? Então, tem métodos e métodos na internet que você consegue ver credenciais das pessoas, né? Ou até, se você conversar com amigos, com a família, com um ex, uma ex da pessoa, você conseguir fazer essa ficha toda da pessoa, você conseguir, sei lá, ver realmente a ficha criminal da pessoa, né? Que tem como, eu já ouvi falar nisso, que tem como você, ou até se você tem um amigo, né? E ele vai lá e olha pra você. Eu já vi muitas histórias contando coisas assim, coisas parecidas. E realmente coisa de tipo série, de filme, quando as pessoas contam. Mas você vê as credenciais do indivíduo antes de você ter um bebê com ele, antes de você ter um filho com ele, é algo que é essencial. É algo que você tem que ter na sua mente. Como é que você vai ter um filho se você não sabe nem quem é o pai? Ou muitas das vezes, né, tem aquela questão de... claro, cada caso é um caso, né? Muitas vezes abuso ou muitas vezes coisas que aconteceram que não estavam sob o seu controle. Cada caso é um caso. Mas aqui, nesse vídeo, eu tô falando de como escolher. Não é questão de ser forçado aquilo, mas é sobre como escolher. Se você estivesse nessa situação de como escolher um pai para o seu filho, então essa seria a questão do vídeo. Bom, vamos lá. Bom, ver as credenciais. Se ele é um pai ou será um pai presente, como é que ele trata o filho dele se ele já tem filho? Ele cuida da criança? Se você tivesse um filho com ele, e aí, como seria? Você acha que ele cuidaria do seu filho? Ou simplesmente largaria você por outra? Até conseguir ter mais um filho e assim vai. Eu já vi muitos casos assim também. Triste, né? Mas eu já vi muitos casos assim. Então, até a questão, né, do homem ser mulherengo, do homem gostar muito de trocar de mulher toda hora, engravidou uma, vai ficar com outra. Então, ser mulherengo,
Você gostaria de ter uma família, de ter um relacionamento com essa pessoa? Então você tem que se colocar ali, à frente, né, daquela situação. Você tem que imaginar. A mulher, ela tende muito isso, né? A imaginar as situações antes delas acontecerem. Então a mulher, ela consegue prever o que vai acontecer. Aí você realmente, no caso das credenciais, vê a ficha criminal, né? Se ele já foi, né, encarcerado, se ele já foi, sei lá, trancafiado, né? A gente tem que tudo saber disso. Muitas das vezes até foi, mas ele é uma boa pessoa, mas ele se aplica, né, a questão de ser um bom pai, né? Mas eu não aconselho, mas, né, são casos e casos. No meu caso, eu não me imagino numa situação dessas, mas muitas pessoas parece que, sei lá, elas se atraem por isso. E eu não tô julgando, quem sou eu pra julgar? Mas é algo que realmente é inusitado até. Vamos aqui falar de outro ponto de vista, que é se ele trata bem a família. Ele trata bem a família? Ele vai te tratar bem no futuro? Então, assim, você tem que chegar nas pessoas e conversar. Ah, eu sou muito tímida, eu não consigo conversar com as pessoas. Gente, eu passei a ver vídeos aqui no YouTube onde falavam sobre as leis de Maquiavel. Eu acredito que depois que eu comecei a ver esses vídeos, minha mente clareou muito. Eu consegui ver coisas, consegui imaginar situações e também consegui, acredito que planejar, caso isso aconteça comigo, ter uma solução antes mesmo da hora. Eu sou uma pessoa que sou muito precavida, digamos assim. Eu não gosto de deixar tudo para a última hora, você pensar no que fazer na última hora. Então eu gosto de ter um pensamento rápido sobre uma solução que está com uma dificuldade que está acontecendo agora. Então você ter uma solução ali é algo que realmente muitas das pessoas levam um tempinho para pensar. Só que, assim, eu consigo resolver a situação, assim, na hora. Ultimamente, né, eu consigo resolver a situação na hora, falar não, eu consigo falar o meu ponto de vista. E é sobre isso. Você tem que buscar informações. Se a pessoa tratar bem a família, você vai, sei lá, conhecer a família dele, e aí você tem que conversar com a mãe dele, você tem que conversar com os tios dele, conversa com os irmãos, até com a ex-namorada, conversa com o filho, se tiver amigos, amigas, conversa. Claro que amigos e amigas, né, não vão dizer tudo, mas eu acredito que se você chegar na mãe, a mãe vai falar tudo. A mãe, ela fala, ela não tem o que esconder. Então, quando eu conheci o meu namorado, a mãe dele já falou, tipo assim, olha, ele é assim, assim, assim. Não pode devolver. Claro, né, que se o relacionamento não desse certo e terminar, seria ficar tudo bem. Mas essa questão de você ter informação sobre a pessoa, aí é o ponto lá das credenciais, né, também. Então, relacionamentos anteriores, você também tem que ver isso. Por que ele terminou com tal pessoa? Ah, como é que eu vou chegar na pessoa, na ex da pessoa, e vou falar com ela? Por que terminaram? Cachorro. Então, por que terminaram? Como é que eu vou saber? Você tem que buscar informações. Como é que você vai ter um filho com uma pessoa que você não sabe como age, como é fora, quando não tá com você? Como é que você vai, né, ter uma família com aquela pessoa se você não sabe como é o comportamento dele? Tá aí sua resposta. Então, assim, vamos lá. Outro ponto aqui é se ele estuda o que é um futuro, se ele pensa na vida deles, ou se ele quer ficar ali eternamente, se ele trabalha, sei lá, numa feira, e aí ele ganha R$100 por dia, e pra ele tá bom. Só que daí, você fica pensando, tá bom, ele vai viver eternamente ali, ganhando R$100 por dia naquela feira, não tô dizendo que é errado, mas vamos, né, falar da situação.
E aí você vai ficar com uma pessoa que ganha 100 reais por dia, não pensa em sair dali ou continuar evoluindo, ele só, pra ele ali tá bom, acomodou. Então, você tem que pensar nisso também. Pra você, fica bom? Se você tiver uma criança e aí seu marido continuar ganhando 100 reais por dia, frequentemente sem querer mudar o estilo de vida ou mudar a estratégia ou até de emprego ou melhorar de vida, pra você tá bom? Pra mim não tá. Então, cada escolha, cada opção, né, que você tem é sua. Eu, através desse vídeo, quero mostrar em situações que realmente podem acontecer na sua vida para que você não caia nesse tipo de situação e lá na frente fica arrependida, né? Eu não deveria ter filho com tal pessoa. E aí começa a culpar a criança não tem culpa. Então, é sobre isso. Se ele te trata bem, se é uma pessoa que cuida de você, se é uma pessoa que tá ali dando atenção pra você, se é uma pessoa que sempre que você tenta expressar os seus sentimentos, sejam eles de tristeza, sejam eles de confusão, se você quer discutir um assunto, se você quer conversar sobre algo, a pessoa está ali disponível para você o tempo que você precisar, ou às vezes a pessoa trabalha e você não pode falar com ele até certo momento, mas isso é um caso à parte também, né? A gente tem que entender também um lado do outro. Então, sobre isso, acredito que, cadê? Próximo tópico, se ele seria um bom pai, se ele gosta de criança, se ele trata bem as crianças ao redor, se você se imagina tendo uma criança ali, tendo um filho com ele, e aí ele iria te tratar bem, iria tratar bem a criança, iria cuidar, independente se você estiver junto, se você não estiver. Ele pagaria uma pensão, digamos assim? Ele estaria pronto, disposto a levar a criança no hospital caso a criança ficasse doente? Então, todos esses casos, você tem que colocar na sua cabeça, você tem que pensar, poxa, ele não faria isso. Tá a sua resposta. Então não tenha nenhum filho com ele. Apenas continue seu relacionamento, namore com a pessoa e se ela amadurecer, você pensa de novo. Mas não saia achando que... eu anotei aqui um tópico que eu até vou pular pra ele agora. Que filho prende homem. Filho não prende homem. Já vi situações, ouvi e acredito que vivi algumas situações em determinado momento da minha vida onde eu estava no lugar errado, na hora errada. Então, assim, não prende. Se você tá pensando, eu vou engravidar dele porque daí ele vai ficar comigo, mas ele gosta da outra. Mas eu que tenho filho dele. Então, não pensa assim. Isso é um pensamento muito ingênuo, digamos assim. É um pensamento que é imaturo também. Então é sobre isso. Se você tiver o filho dessa pessoa e você vê que ele não vai ser um bom pai, mesmo assim você quer ter o filho, quer forçar algo, saiba que ele não vai ficar com você. Nem a força. Não vai. E se ficar, vai ter sempre aquelas escapadas, né? Aquelas saídas com outras pessoas, que não é algo legal, não é um relacionamento saudável. Então isso vai te destruindo aos poucos. E o filho é sempre você que vai cuidar. O filho é sempre seu, eternamente seu. Então, se você cuidar do seu filho, você vai ter o benefício de que ele vai ser uma pessoa responsável e no futuro ele tem a opção, a escolha, ele vai escolher você. Ele vai escolher cuidar de você. Agora, se você não cuida do seu filho agora, na infância, e acha que no futuro ele vai cuidar de você, está enganado. Está enganado. Vários casos que eu vejo de filhos, né, adultos já, colocando seus pais que são idosos em asilos, mas não é tipo, é pra sua saúde, é porque pra você não ficar sozinho, pra isso, pra aquilo, não é. É porque realmente não tem aquele apego emocional aos pais, porque os pais não cuidaram, não ensinaram,
não deram atenção para a criança, não deram amor. Então, muitas das vezes, antes de você julgar um idoso, ou antes de você julgar os pais de alguém por alguma situação que eles tenham passado e estejam, não sei, uma situação de necessidade, uma situação solitária também, você tem que ver o passado da pessoa, o que ela fez para que o filho agisse dessa maneira. E não funciona assim. Então, esse vídeo aqui vai ficar enorme. E aí o outro ponto aqui que a gente vai discutir também é sobre se ele gosta de trabalhar, né? Se ele é uma pessoa que não é acomodada, se ele é uma pessoa sempre proativa ali, se ele é uma pessoa que quer evoluir na vida. Então, você tem que ver isso também. Se a pessoa quer evoluir, por mais que ela tenha um filho com você, você tem que ver, ela vai cuidar dele, ela vai evoluir e a gente vai poder ter uma estabilidade financeira. E aí tem um bebê, ou se não, se você já tiver também, né, é um caso à parte. Então, vê se ele não é um homem mulherengo. Porque com certeza se ele for, ele vai trocar você por outra. Tenha na sua cabeça. Ou pode acontecer o caso, que nem eu tava falando aí, né, que é sobre ele ficar com você e, né, porque você é casada com ele, e aí na rua fica com outras pessoas. Então é um caso à parte também. Se vocês têm uma estabilidade financeira, eu acredito que esse daqui é o mais importante de todos. Ele tem onde morar? Ou vocês, caso vão morar junto, precisa, não sei, morar de aluguel? Ou morar com os pais? Isso seria agradável pra você? Pra mim não seria. No começo do meu relacionamento, eu acredito que foi bem difícil, mas a gente foi evoluindo, fomos evoluindo. E mesmo evoluindo, não pensamos em ter um bebê naquela situação. Então tudo é o seu pensamento. Se o seu marido, a pessoa que você tem do seu lado, ela está numa situação difícil, mesmo assim você começa a pensar em ter um filho com aquela pessoa, a pessoa paga aluguel, a pessoa trabalha na CLT, a pessoa faz compras no mercado, a pessoa paga contas, o que ela vai fazer com o filho? Vocês vão viver na miséria, porque se você já está numa situação ruim, a situação piora. Então tudo é o seu pensamento também. E aí você vai ter o seu filho para deixar largado na rua? Não tem como. Você é mãe, você tem que cuidar da sua criança. Então, essa questão de você ter uma casa, de você ter pelo menos uma segurança para quando o seu filho crescer, né? Você não tem que ficar mudando de casa. Quando eu era criança, eu lembro que minha mãe ela não tinha casa, meu pai também não tinha. E aí a gente ficava mudando de uma casa para outra, de uma casa para outra, de uma casa para outra. Era péssimo. Eu fazia assim amizades em outros lugares e aí eu tinha que me mudar e aí eu perdia minhas amizades. Não é tipo, é amizade pra vida toda, mas é tipo amizades que toda criança tem que ter, coleguinhas que brincam com você. Então, eu passava a maioria dos meus dias, muitas das vezes, brincando sozinha de frente para a parede. É uma coisa bem triste também, né? Porque conforme eu me mudava de casa, conforme eu me mudava de cidade, conforme eu me mudava sabe, eu me mudava, eu perdia tudo. Eu perdia minhas notas na escola, eu perdia o ano letivo, né, claro, eu perdia minhas amizades, eu perdia até, sabe, eu me perdia. Então eu acho que essa questão de você ter uma casa própria, de você ter um lugar ali fixo pra você e a sua família, uma estabilidade financeira é algo que é essencial também. Então, era muito ruim. Eu vivia mudando de casa e de lugares com meus pais. Eu realmente não me encontrava. Eu cresci confusa. Eu sempre cresci com medo de sempre estar me mudando e perder as minhas outras amizades, ter que me mudar de novo. Poxa, a vida era horrível. Eu brincava com minhas bonequinhas, né? E sozinha, olhando pra parede. Gente, não. Porque não tinha mais meus coleguinhas pra brincar. Eu tinha vários irmãos, mas
Eu não vou obrigar meus irmãos a brincar comigo. Geralmente, os coleguinhas, né, filho de outras pessoas que gostam de brincar com você, não é? E aí você vai atrás deles, você vai parecer uma criança carente, você já é triste, né, nessa situação. Então, e aí os pais também não deixam sair pra rua às vezes, mas como é que você vai sair pra rua se você não conhece ninguém? É algo triste também. Então você tem que ter uma casa, alguma coisa, você tem que ter um ponto de partida antes de ter um filho. Também tem que ver essa questão, né, de se a pessoa ou você mesma possui dinheiro suficiente ou administra bem o que tem. Se você é uma pessoa que sabe administrar o seu dinheiro, se você vai ser uma mãe que realmente vai estar ali pra tudo, a sua criança vai ter de tudo, não vai faltar nada pra ela, você não vai ficar triste em nenhum momento porque você não tem dinheiro. Ou se você é um pai, né, assim também, por que não? Tenha. Pode ter o seu filho, pode ter a sua criança. Mas se você não tem essa habilidade, né? Se você não tem também dinheiro, não inventa. Não vai dar certo. Digo isso porque os meus pais, eles sempre foram pessoas muito humildes, né? Falar logo pobres. Sempre foram muito pobres. Então, pra mim, sempre faltou muita coisa. E não só pra mim, quanto pros meus irmãos também. Agora que a gente cresceu e foi saindo de casa, as coisas foram melhorando. Mas antes era muito ruim, muita criança dentro de uma única casa. Eu tenho, eu tenho 8 irmãos. 4 meninas e eram 4 meninos, só que aí um faleceu. Então, assim, é bem difícil pra você que é mãe também, ver seus filhos naquela situação e não poder fazer nada. Mas tudo é o pensamento, tudo é você escolher com quem que você quer estar. O meu pai, ele não tinha nada. E aí a minha mãe se juntou com ele e começou a ter vários filhos, né? Eu não tô julgando, mas eu tô dizendo que poderia ter feito diferente. Aí voltando aqui àquela questão, né, de filho não prende homem, e se você pensa que prende, não prende, o filho é sempre seu, é por isso que tem aquele xingamento, né, que o filho é sempre não é do, entendeu? Então, essas coisas assim, cara, você ri porque realmente é algo que acontece muito. Se você não rir, você vai chorar. Então é melhor você rir. Então, assim, esses foram os pontos, né, que eu gostaria de ressaltar aqui com vocês. Então, se a pessoa não atingiu nenhuma dessas metas, né, nada disso, então não inventa, né, meu filho? Porque você vai acabar passando necessidade, fome com ele também, né, ou com ela. Ou, se vocês dois quiserem crescer junto, segura um pouco e tem um filho quando tiver estabilidade. Ou se você já tem um filho, cuide melhor dele, dê sempre atenção, dê amor, carinho, né? Tudo que a criança precisa. E aí você vai buscando evoluir. Você não tem que ficar travado ali também não, porque você tem seu filho, aí você vai chegar no futuro e vai culpar ele. Não culpa a criança, a culpa não é da criança, a culpa é sua. Esse ponto aqui também é bem interessante, que é aquele que seja uma mãe melhor do que a mãe que você teve. Ou seja, você vai ter que cuidar, você vai ter que amar o seu filho, você vai ter que dar atenção pra ele, vai ter que ser paciente, ensinar, não ficar brigando na frente da criança, né? Que a criança ela vai reproduzindo isso, né, ao longo da vida, e isso daí se torna um trauma pra ela, e aí ela começa a repetir isso na vida dela inconscientemente. Então, dá uma boa educação, é o mínimo que você tem que fazer, é dar uma boa educação para a criança. Não digo, mas eu vou colocar em escola particular. Você tem que dar a melhor escola para o seu filho. Se você não tem condição de fazer isso, não tenha filho, porque filho requer dinheiro e atenção. Então, a questão é de ficar discutindo na frente da criança. Eu fui uma criança que cresci com muitos traumas emocionais também. Então, eu vi os meus pais discutindo na minha frente, brigando, e eram brigas péssimas, eu ficava me sentindo horrível. Eu via meus irmãos chorando assim do lado, e eu ficava, ai meu Deus do céu, o que é que eu faço? E a minha mãe chorando de um lado, meu pai gritando do outro, e brigando os dois. Só que depois tudo se resolvia. Mas ficar vendo isso, acabou sendo um hábito pra mim, né, ver isso na minha família, acabou sendo uma coisa rotineira, e eu refleti isso através da minha vida, através de situações de relacionamentos que eu tive, que
quando eu vi, eu parei para analisar a situação, o que estava acontecendo ali, eu repliquei isso na minha vida inconscientemente. Então eu arrumava motivos para brigar com a pessoa, mesmo se a pessoa não tivesse feito nada. Hoje em dia, graças a Deus, eu melhorei, eu consegui ver ali em que eu tava errando, ou o que eu tava fazendo, que essa situação começava a acontecer. E aí eu fui, né, me cuidando, prestando atenção nesses acontecimentos, e isso foi deixando de acontecer. Mas é aquilo. O seu filho vai refletir o que ele viu na infância, porque é algo que muitas das vezes é rotineiro para ele. Ver os pais brigando e não poder fazer nada, ou às vezes ver o pai ou a mãe se agredindo e não poder fazer nada. E infelizmente o filho vendo aquilo ali, ele reflete aquilo na vida dele no futuro. É algo que é ruim quando se fala naquela frase, né, de que as crianças elas tentam copiar os momentos que tiveram com os pais, ou elas tentam copiar a maneira com que a mãe cuidava do irmão. Aquelas brincadeiras lúdicas, né, também. É tipo isso. É o exemplo que eu tô passando. Então, se a criança vê, ela vai repetir, ela vai fazer, e daí o adulto vai lá e vai brigar com ela porque ela vai estar errada, só que quem estava errado na situação toda era o adulto. E aí a culpa passa a ser da criança, e aí entra naquela questão da pressão emocional, Gente, é muito difícil quando se toca nesse assunto, muito difícil. Então, vamos pro último tópico, que eu acho que esse vídeo aqui tá enorme. Não sei se vocês vão querer ver também até o final, mas é um conteúdo bem interessante. Então, se você gostou desse vídeo aqui também, deixa um like pra mim, por favor, ajuda sua amiga. Eu sou nova aqui no YouTube e tô tendo uma coragem enorme em estar aqui também. E onde eu moro faz muito barulho. Então, esse é o momento em que eu achei pra gravar o vídeo, que não tem tanto barulho. Tem, mas não tem. Então, assim, o próximo tópico seja uma mãe provedora também, né? Uma mãe provedora. Uma mãe que tem uma profissão. Uma mãe que é realizada também. Não é só o pai que tem uma profissão, que cuida da casa. A mãe também. Não tô falando da questão de você ser aquele... Como fala, gente? Feminista, né? As feministas que tem que... você tem que ter sempre o seu lugar na sociedade, você exige aquilo. Claro, né? Temos que respeitar as mulheres, temos que ser mulheres respeitáveis também. E isso é bom também, né? Respeito é sempre bom você ter sempre pelas pessoas. Mas eu estou falando na questão aqui de você ser uma mãe, que você tenha uma consciência madura, que caso o pai do seu filho te deixe, vá embora, te largue, você tem uma estabilidade financeira legal. Então você não vai sofrer com a criança, nem a criança vai sofrer, porque você vai ter como dar as coisas para ela, você vai ter como passar uma boa educação para ela, como, não sei, vai conseguir tratar ela muito bem, sem precisar de uma pensão, de um pai, que muitas das vezes eu vi situações em que a pensão era R$ 200 por criança, e o que você vai fazer com R$ 200? Fala pra mim. Não tem o que fazer, R$ 200 não serve pra nada. Aí muitas das vezes tem aquela frase também de que o pai fala que a mãe tá gastando o dinheiro da pensão com ela mesma e não tá cuidando da criança. Aí vai no juiz. Então, isso são exemplos, né? São casos que realmente acontecem ao nosso redor. Mas o que você vai fazer com R$ 200? Imagina que você tem um filho e ele ganha R$ 200 do pai por mês. Aí eu acredito que R$ 200 não dá pra você fazer nada. Não dá pra você fazer nada. Nem no mercado. Eu fui no mercado um tempos atrás aí com a minha sogra e a gente pagou R$ 100 por uma sacolinha daquela pequenininha. Sabe aquela sacolinha bem pequenininha de mercado? R$ 100. Aí o que tinha ali? 1 quilo de carne e itens básicos só. Pão, essas coisas assim, nada. Não tinha nada praticamente. R$ 100.
Então, hoje em dia as coisas estão muito difíceis para você poder ter um filho e não pensar nas consequências, ou ter um filho e querer expressar suas insatisfações nele. Então é algo que você tem que pensar bastante. E eu acho que o maior conselho que eu posso, né, passar para vocês, né, antes de ter um filho ou pensar em ter um filho, é a questão da estabilidade. A estabilidade ela é muito importante hoje em dia. Não vem dizer, ai, mas o dinheiro não é tudo. O dinheiro é a maioria das coisas que a gente vive. Sem dinheiro, você vai no mercado, você vai comprar alguma coisa sem dinheiro? Não vai. Sem dinheiro, você consegue ter uma boa consulta em um hospital bom? Não tem. Sem dinheiro, você consegue pagar suas contas? Impossível. Então, hoje em dia, o dinheiro faz parte de tudo. Ai, mas você é muito capitalista. Gente, assim, acredito que sem o capitalismo, a sociedade não existiria. Porque tudo é o capitalismo. Se você trabalha para receber um devido valor, aquilo ali é o seu trabalho, você vai estar recebendo por isso. Então é uma questão de você aceitar também. Se você não aceita, é com você, mas tudo é uma questão de você aceitar também, de você ter um pouquinho de maturidade também e refletir em algumas coisas. Então é sobre isso. Obrigada por terem assistido até o final e obrigada também aos meus inscritos, que eu já tenho alguns inscritinhos aí. E é sobre isso, pessoal. Só reflitam nisso. Espero que vocês sejam bons pais, boas mães no futuro, ou se vocês já são, continuem sendo. Então, é sobre isso.